Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Ministro, falar um pouco aqui da estrutura. Boa tarde, ministro. Falar um pouco aqui da estrutura. Falar um pouco. Falar um pouco aqui da estrutura aqui montada pelo que o navio traz, assim, em termos de potencial de atendimento, o que o navio traz, pode oferecer para a população do município e o tempo de permanência aqui em São Sebastião. Primeiro agradecer, né, a presença de vocês, recebendo essa entrega do governo federal nessa força-tarefa. Nós estamos aqui, eu, o ministro Márcio França, junto com o secretário nacional de Defesa Civil, na companhia do almirante Guilherme, na companhia do prefeito Felipe Augusto, para cumprir uma determinação do presidente da República. Após a reunião, no segundo dia do desastre, o presidente nos determinou que acionássemos a Marinha do Brasil para ingressar na força-tarefa do governo federal, com o governo estadual e governos municipais, no auxílio às vítimas aqui no litoral norte de São Paulo, no ocorrido no final de semana. E, obviamente, que a Marinha é um empreendimento, né, um emprego, além de todo aquele que já vem desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, os governos municipais e estadual e o governo federal realizando. Então chega o navio da Marinha com um hospital de campanha, certo? Com helicópteros, com veículos, com uma embarcação de desembarque e embarque de cargas, com embarcações menores para fazer resgate de sobreviventes, né, de pessoas que estão em alguma situação de risco, de prospectar também as ilhas vizinhas. E tanto na área da saúde, quanto na área de desobstrução de estrada e de vias, na área também de ajuda humanitária e principalmente no atendimento hospitalar, a Marinha realmente está preparada. Toda a capacidade dela aqui pode ser empregada de acordo com a necessidade ainda que existe na área. São mais de 1.000 homens e mulheres, entre fuzileiros navais, pessoas da área da saúde, que estarão envolvidos nas ações. E, obviamente, que o emprego desta força, seja de equipamento, de tecnologia, de pessoas, que for necessária, será feita. Então, a gente está, nesse momento, eu e o ministro Márcio França, entregando às autoridades locais, junto com o almirante Guilherme, viu, prefeito Felipe, entregando em nome do presidente Lula. Ele, quando reuniu na terça-feira com você, com o governador, com todos os ministros aqui, aliás, na segunda-feira, ele mesmo, ao ouvir a necessidade e a dificuldade de chegar em determinados locais, achou fundamental o envolvimento da logística marítima. E por isso acionou a gente para mobilizar a participação da Marinha do Brasil, que, obviamente, no primeiro momento, aceitou o desafio e está integrada à Força-Tarefa Nacional do Governo Federal junto com as autoridades locais. Então, essa é a mensagem inicial. Como é que deve funcionar esse hospital de campanha? Qual a expectativa de quem pode vir para cá? Na prática, o que vai acontecer aqui? Como eu disse, é de acordo com as demandas. Então, o que tiver de necessidade, que precise dos primeiros socorros, de estabilizar, às vezes até de um primeiro procedimento cirúrgico para depois regular para outras unidades, sejam locais, regionais e até mais distantes, o equipamento aqui e as pessoas estão preparadas. Obviamente que tanto o almirante Guilherme quanto a equipe responsável pelo setor de saúde aqui na Marinha podem esclarecer melhor. O certo é que eu mesmo e o ministro Márcio já passamos aí umas 2 horas visitando, conhecendo os marinheiros e marinheiras, os equipamentos, a tecnologia disponível, enfim, toda a força de trabalho que pode ser empregada. Repito, o emprego dessa força vai depender da necessidade. Tem necessidade, a força é empregada. Já tem, inclusive, equipamentos sendo empregados, fazendo prospecção já nas ilhas aí, para poder depois outros equipamentos, a partir daquela informação, ser direcionado para aquela necessidade. Então já há um trabalho. O navio, antes de encostar, já tem a operação
da Marinha acontecendo na região, não é isso? Não é isso, Almirante? Ministro, novos recursos federais vão ser anunciados? Olha, nós temos já basicamente mensurado da parte do governo federal, entre tudo que já foi empregado do primeiro dia para cá, em torno de 60 milhões de reais, porque a gente fala desde despesas que a gente tem com o Exército Brasileiro, com a Marinha do Brasil, com a Defesa Civil, mais o que entrou da parte que o ministro Márcio viabilizou, que o Ministério da Receita Federal, da Economia viabilizaram, então já tem uma prospecção aí de uns 60 milhões de reais. Mas os planos de trabalho das prefeituras começam a chegar. A primeira que fez foi a Prefeitura de São Sebastião para assistência, para ajuda humanitária. Nós temos uma equipe aqui desde domingo, trabalhando junto com as prefeituras, inclusive eu vou com o ministro Márcio participar e o prefeito de uma reunião desta equipe para conversarmos sobre tudo em relação à habitação, que a habitação já é os planos de trabalho de reconstrução. E neste momento as equipes estão trabalhando os planos de restabelecimento e reconstrução. Inclusive já entrou o primeiro plano de restabelecimento da Prefeitura de São Sebastião. O plano anterior foi de ajuda humanitária e nós liberamos rapidamente, publicamos no Diário Oficial e já disponibilizamos 7 milhões e 73 mil reais para ajuda humanitária. Mas a própria Defesa Civil, pelo que conhece do tamanho do desastre, mesmo ainda não tendo sido mensurado tudo, o que irá receber de planos de ajuda humanitária, de planos de restabelecimento, de planos de reconstrução, a gente também está se preparando para ir a 50, 60 milhões de reais só referente aos planos direcionados para a Defesa Civil, sem os demais custos que eu já relatei aqui. Ministro, em quanto tempo o hospital já deve começar a receber os pacientes e ainda há previsão de chuva, pelo menos até amanhã? O hospital de campanha montado aqui no navio, ele está preparado para operar 100% durante a chuva, tudo certo? Nós tivemos uma apresentação ainda há pouco pelo almirante Guilherme e a equipe da área hospitalar e o que eles nos apresentaram, eles estão prontos. Inclusive, fora toda a unidade hospitalar já existente, full-time dentro do navio, para atender a tripulação, já tem áreas de campanha instalada dentro do navio. E vão sair do navio para se instalar também aonde a prefeitura determinar que for a mais apropriado. São também tendas que podem sair daqui e os médicos ficarão lá, nas praias. E quanto tempo para chegarem os primeiros pacientes, para eles poderem ser tratados? Aí Aqui a demanda a gente está trazendo, empregando todo o serviço, disponibilizando, agregando na força do governo federal junto com os municípios e a partir daí, logicamente, as autoridades locais, as necessidades locais serão comunicadas via Defesa Civil para que a Marinha do Brasil possa atender. Mas o prefeito, o Márcio, se quiser dar uma palavrinha primeiro. Ressaltar, não é, que esses equipamentos eles vão ficar aqui e lá em terra. Se houver necessidade, eles se deslocam, porque para isso tem os helicópteros, tem os barcos, eles podem parar. O prefeito estava dizendo há pouco que o risco de eventualmente ter nova chuva e novas interrupções, de repente a gente põe uma estrutura dessa em alguma praia, em Juqueí ou em Barra do Saí, lugares que são mais distantes e que eventualmente podem ficar isolados. Então a ideia é essa, mas tanto os médicos responsáveis como o almirante ficarão aqui e eles depois conversarão com o pessoal da Defesa Civil para onde eles serão mais úteis. Se for necessário, também usa a estrutura do próprio navio. Aqui no navio são 200 leitos? Aqui no navio são 200 leitos, não é no navio, são nas estruturas que são 8 grandes barracas que vocês vão ver depois lá, montadas, elas são estruturadas para isso, inclusive com a possibilidade de estabilização numa semi-UTI, por exemplo. Tem também dentista em todos eles, tem dentista que, segundo o relato de quem fala, é muito utilizado, porque as pessoas também não vão parar de ter problema enquanto isso, né? Então também tem dentista, e eles estão aqui para isso, para poder seguir o comando da Defesa Civil local. Isso também é uma mobilização do porto aqui de São Sebastião, conversava com o responsável pela autoridade portuária, todo mundo mobilizado para receber esse navio também, né? Isso, o navio ele é o maior navio da Marinha, né? Um navio gigante, ele é conhecido como gigante, inclusive. Ele é um navio ultra especializado, de múltiplo uso, e agora ele foi adaptado para essa situação de emergência. Poderia ser para outro assunto, ele foi adaptado para isso. Tanto as aeronaves como os barcos são adaptados para isso. O próprio maquinário que está aqui foi adaptado para isso. Por isso a gente quer elogiar
né, a questão da Marinha, porque eles fizeram isso. Lembre que a maioria das pessoas que estão trabalhando aqui estavam de folga, estavam em carnaval. Eles reuniram todo mundo em 24 horas, esses 1.000 homens que estão aqui dentro, para que eles pudessem estar aqui servindo a população. Igual a todos os outros, da Polícia Militar, dos outros das Forças Armadas, da Prefeitura, que também interromperam as suas atividades para vir aqui servir a população. Nesse instante, é só a emergência. E aí vamos tratar dos planos que seria mais para frente com relação às novas casas, né? Bom, eu queria... Sim, pois não. Reportagem que foi feita falando sobre o alerta. Há pouco o prefeito até falou que foi emitido alerta, mas a população disse que só chegou no fim da tarde de sábado para cerca de 20% da população. Também não dizia que era para desocupar as áreas, mas falava só em alerta mesmo de chuva temporal. Houve algum erro, né, nesse tipo de alerta? Assim, dá para melhorar também daqui para frente? Olha, na verdade, a Defesa Civil Nacional, ela tem hoje um centro, né, que capitania todas as informações de quem faz as prospecções em termos de desastre no país, que é o SENAD. Inclusive, a gente está com um diretor nacional aqui, além do secretário nacional de Defesa Civil. Isso foi um investimento que iniciou lá no governo Lula, ganhou muita força no governo Dilma, foi inaugurado pela presidente Dilma. Depois houve um descompasso de políticas públicas nessa área de prevenção aos desastres, porque quanto mais você tem conhecimento e informação, você pode prevenir melhor, e para isso tem desdobramento de políticas públicas. Nós temos hoje levantado pelo Ministério das Minas e Energia, especificamente pelo serviço que faz pelo Ministério o levantamento, aproximadamente, e aí tem outros que fazem isso também, aproximadamente 14.000 pontos no Brasil, nas mais distintas regiões, de risco, alto risco de escorregamento de encostas, então de desastres. Obviamente que isso não se resolve do dia para a noite, tá certo? Mas é necessário uma política pública. Poderíamos estar chegando já com um contínuo investimento, se tivesse ocorrido. Como houve paralisação, agora tem a retomada. E essa retomada, ela é muito importante, está numa articulação muito forte com a comunidade local. Porque não se vai resolver o problema de 4 milhões de pessoas, e eu estou falando só de um levantamento do Ministério das Minas e Energias, do dia para a noite. O presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, dotou de 10 bilhões de reais, pretende fazer 2 milhões de casas, mas nós temos 4 milhões de pessoas vivendo só nessas áreas. Então, retomar o PAC em costas é fundamental. Quando eu cheguei no Ministério, só no Ministério tinha um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC em costas e só tinha uma dotação para esse ano de 2 milhões e 700. Então o presidente Lula já corrigiu isso para o Ministério das Cidades e vai retomar o PAC em costas. O PAC em costas é para fazer intervenções em determinadas áreas essas de alto risco, uma vez que não dá ainda para tirar essas pessoas de lá. Mas o Minha Casa Minha Vida pode, grande parte dos projetos, ser demanda dirigida. Agora, para isso tem que ter terreno. Hoje, por exemplo, uma das reuniões que eu vou fazer, eu e o ministro Márcio, com o prefeito Felipe, com a nossa equipe, a equipe de Defesa Civil aqui, nos planos de reconstrução, é com prioridade à habitação, que o presidente Lula deixou muito claro aqui, olha, arranja terreno que tem o dinheiro para reconstruir as casas. E neste caso de habitação, eu posso fazer pela Defesa Civil, rapidamente, com a prefeitura, a construção de casa para aqueles que realmente perderam tudo. Mas a proteção dessas famílias que estão em área de encostas, que ainda não destruiu a casa, mas que estão em risco, precisa ser definido um terreno para construir um conjunto habitacional. A prefeitura já tem mapeado, pergunta para o prefeito, então, o prefeito já tem mapeado um terreno onde essas famílias possam ser alojadas com segurança, e se há um cálculo de quantas famílias precisam ser remanejadas? Bom, em primeiro plano, eu quero aqui ressaltar o empenho, a dedicação e a presença do presidente Lula em todas essas ações, do ministro Valdez, do ministro Márcio e tantos outros ministros, e do vice-presidente da República, o Geraldo, que vem aqui no sábado pela manhã. O governador Tarcísio também está presente aqui em todas as operações, auxiliando, e a integração promovida pelo governo federal e estadual de todas as forças é aí que vão ter os bons resultados. Nós já temos uma área reservada na Vila Saí, uma área plana que entra agora na fase final de estudos. Essa área já estava sendo todinha documentada e preparada para receber cerca de 180 unidades. Temos uma outra área para receber 220 unidades no bairro de Maresias e uma terceira área no bairro da Topolândia, também
bairro que foi vítima desses escorregamentos, para mais cerca de 180 unidades. Gente, obrigada. Valeu? Não, eu acho que ela fez uma indagação que é necessário que a gente esclareça. A questão dos sistemas de monitoramento e de alerta, né? Então, monitoramento, o Brasil está bem estruturado. Só que quando dá o alerta, e a Defesa Civil Nacional, neste caso daqui do litoral, reuniu a Defesa Civil Nacional com Rio de Janeiro, com São Paulo, com Minas Gerais, porque também tinha alerta para essas regiões, e isso deve desce para o município desce para a comunidade, desce pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pelo WhatsApp, pelo SMS, mas as pessoas estão num ritmo na vida que, se não tiver um sistema local, e esse sistema local de sirenes, mas também de educação, onde a igreja, a escola, os supermercados, os trabalhadores e trabalhadoras tenham essa consciência que todos nós devemos desenvolver, para dizer, olha, na hora que tocar a sirene, tem que evacuar, tem que sair da área. E aí o dono do hotel não pode resistir, né, o do supermercado, porque é risco de vida. Isso já existe experiência no Brasil, no mundo inteiro, e a gente precisa descer com isso. Só o esforço da Defesa Civil, de dar alerta, e os meios de comunicação, a gente percebe que não resolve. Então, uma das coisas que nós vamos intensificar com os governos estaduais, o presidente Lula me pediu isso, discutir com os municípios, essas áreas de risco, 14 mil pontos só medido pelo Ministério das Minas e Energias e mapeado, a gente precisa hierarquizar essas áreas e começar junto com os municípios, né, que aí é uma responsabilidade mais municipal, estadual, instituir, estruturar esses sistemas de alerta local. Agora não basta só o sistema, tem que ter todo um processo de preparação da comunidade. E aí é quando entra de novo vocês que contribuem muito nessa transversalidade da informação, ajudar também nessa informação. Mas é importante. Que o prefeito falou, tem efetivamente recursos, tem algo que chega para isso, para a construção, como o senhor estava falando? Olha, a maior preocupação do presidente Lula é ter o terreno. Eu ainda há pouco mencionei aqui, ele criou o Ministério das Cidades no primeiro dia de governo, já no primeiro mês anunciou a retomada do Minha Casa Minha Vida e dotou de 10 bilhões de reais o programa. Então, tem recurso para começar a retomar, como ele já anunciou, a retomada de todos os projetos do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisados no país, não é isso, Márcio? Todos já foram retomados, o ministro Jade já se referiu a isso. Inclusive, quando eu estiver em reunião com o prefeito e a equipe de Defesa Civil, a gente vai ligar para o ministro Jade Filho para tratar da identificação desse terreno aqui, para viabilizar o projeto. A preocupação do presidente Lula é, se demora muito a arranjar o terreno para fazer, logicamente, a comunicação, aí pode, lógico, ter um problema sério aí de espera. Isso demora para licitar uma obra, para construir, até as pessoas chegarem, viver dentro da casa demora. Por isso que nós estamos defendendo duas frentes. Uma que a gente possa, junto com a Prefeitura e Defesa Civil, construir logo as casas daqueles que perderam 100%. Nós podemos fazer isso. Um dos planos de reconstrução da Prefeitura de São Sebastião, no meu entendimento, tem que ser esse. Com recurso federal. Com recurso federal, com recurso do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Defesa Civil. Porque isso, a gente aproveita a situação de calamidade pública decretada, homologada pelo governo federal, repassamos mais rapidamente os recursos e rapidamente pode entrar no processo de construção. Quando isso virar para o Ministério das Cidades, aí entra numa outra burocracia diferente da calamidade. O ministro sairá daqui hoje, junto conosco, e nós iremos a Ubatuba fazer reunião no Litoral Norte com os prefeitos do Litoral Norte, e depois amanhã em Santos com todos os prefeitos do Litoral Sul e da Baixada Santista, porque a situação aqui foi a mais grave por conta dos falecimentos, mas a situação de encosta tem em todo o litoral. Então nós vamos fazer essa mesma para evitar que chegue no ponto que nós chegamos aqui, se a gente conseguir evitar, orientando as pessoas para a construção das casas. Tá bom? É um trabalho preventivo mesmo. Obrigado. Perdão. Você me ajuda? Você testou o seu crossfit hoje? Não, olha minha perna. Mais o joelho. Ai, de joelho. Me desculpe aí. Imagina.
aqui que a gente vai Obrigada mesmo. Seu braço deve estar... Não, mas o